Eu estava rolando pelos comentários do meu último vídeo e me deparei com uma sugestão de um de vocês que sugeriu que eu fizesse um vídeo sobre países transcontinentais. Eu já tinha uma ideia de vídeo programada para esta semana, mas gostei tanto dessa sugestão que decidi simplesmente fazê-la agora. Então, é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Países transcontinentais, ou seja, países que existem em dois continentes. Primeiro, qual a definição técnica de um país transcontinental ou intercontinental? É um país que tem pelo menos uma parte do seu território geograficamente dividida entre pelo menos dois continentes diferentes. Devemos diferenciar os tipos de países transcontinentais. Este mapa mostra essas diferenças. Os em azul mais escuro são as verdadeiras nações transcontinentais no sentido absoluto. Ou seja, seu território contínuo abrange dois continentes, algo raro no mundo. Panamá, Egito, Turquia, Rússia e Cazaquistão, segundo isso. Depois, há os países transcontinentais não contíguos, em azul mais claro, porém ainda escuro, como os Estados Unidos da América, Portugal, Espanha, França, Itália, Reino Unido, Iêmen, Austrália e Indonésia. Esses são países cujo território não está colocado de forma contígua em dois continentes, mas que controlam territórios mesmo estando separados em dois ou mais continentes. E em azul claro, países considerados transcontinentais conforme o status legal de suas reivindicações ou a definição de limites continentais, que pode variar. O número de continentes varia conforme quem responde. Para os propósitos deste vídeo, e porque é o que eu acho que faz sentido, vamos assumir que existem 7 continentes: África, Ásia, Oceania, Antártica, Europa, América do Norte e do Sul. Então vamos começar pelos países perfeitamente transcontinentais, aqueles da miniatura e mais alguns, começando pelo Panamá. O Panamá fica entre a América do Norte e do Sul. Como a fronteira política Panamá-Colômbia não é totalmente natural, alguns geógrafos usam o Canal do Panamá como limite físico entre a América do Norte e a América do Sul. Mas o canal não faz o país estar em dois continentes, ele sempre seria a divisão entre ambos. A única questão que podemos fazer é por que o Panamá existe e por que suas fronteiras são essas. Por que a Costa Rica não foi até o norte da América do Norte e a Colômbia até o sul da América do Sul? No caso da Colômbia, foi assim. O Panamá já fez parte da Colômbia, ou melhor, da Gran Colômbia. E a independência do Panamá está muito ligada à construção do próprio canal. Johnny Harris fez um vídeo incrível sobre isso que você deveria ver. O link está na descrição. Basicamente, resumindo bastante, os Estados Unidos da América queriam construir um canal. A Colômbia não permitiu. Eles ajudaram os moradores do Panamá a conquistar a independência em troca da permissão para usar o território e abrir um caminho entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Depois, o Egito, que também é cortado pelo canal de Suez. Mas aqui não há nenhuma ligação com isso, nem mesmo de forma indireta como aconteceu no caso do Panamá. Parece que, na maioria das vezes em que foi independente ao longo da história, o Egito aparentemente sempre governou essa área. Já por volta de 200 a.C., no reino ptolemaico, eles controlavam essa região. No mapa da dinastia Muhammad Ali, vemos que antes das conquistas, até 1840, o Egito já ocupava o deserto do Sinai, sendo transcontinental. Como a civilização egípcia sempre esteve concentrada ao longo do Nilo e a oeste fica o deserto da Líbia, a única rota lógica de expansão era para o leste, especialmente para o Oriente Médio, unindo o controle africano e asiático. Um fato interessante, após a Guerra do Yom Kippur, em outubro de 1973, Israel também se tornou brevemente um estado transcontinental, pois ocupou território no lado africano do Canal de Suez. A terra voltou ao Egito em 1975, indo mais ao norte, Turquia. 97% da Turquia é composta pela Anatólia, na Ásia Ocidental, enquanto os 3% restantes do seu território ficam nos Balcãs, na Europa, uma região conhecida como Trácia Oriental. Ela representa mais que 3% da população. São 14% ou 11 milhões de pessoas. A Turquia possui território na Europa e Ásia, e sua capital, Istambul, também é dividida entre os continentes pelo Estreito de Bósforo, localização estratégica que controla o acesso ao Mar Negro e ao Mediterrâneo. A situação acontece com a Turquia assim como aconteceu com seu predecessor, o Império Otomano, e com os predecessores deles, os Impérios Bizantino e Romano do Oriente. Com a mesma capital, chamada Constantinopla, antes Bizâncio, também dividida. Constantinopla ficava inicialmente só na margem norte do estreito e era bem menor que a atual Istambul. A razão inicial para essa característica transcontinental foi simplesmente a expansão romana para o leste como parte do seu império. Os romanos conquistaram a Trácia em 200 a.C. e a Anatólia em 129 a.C., criando a província da Ásia Menor.
Com o tempo, o domínio passou à parte oriental do império, depois aos bizantinos e por fim aos otomanos, que conquistaram primeiro a Anatólia e depois avançaram para os Balcãs. A Turquia moderna manteve o controle e a característica transcontinental do país. Nos 3 primeiros casos analisados, vemos que a característica transcontinental é muito importante para esses países. Não por causa da transcontinentalidade em si, mas pelo que ela representa. No caso do Panamá, a existência do Canal do Panamá. No Egito, o Suez não está totalmente conectado, pois ainda controlariam o canal sem o Sinai, e com a Turquia, o controle do Estreito de Bósforo é fundamental militar e comercialmente entre os mares Negro e Mediterrâneo. Só há mais 2 países transcontinentais contíguos, Rússia e Cazaquistão. A Rússia é intercontinental, situada entre Europa e Ásia, abrangendo o leste europeu e o norte da Ásia. Seu território asiático é pouco povoado e cerca de 80% da população vive na parte europeia. A capital, Moscou, está na Europa, assim como a maioria das suas maiores cidades. Os territórios asiáticos sob controle deles foram anexados ao Tsarado da Rússia no século XVII por conquista, colonização ou expansão para áreas vazias e sem governo. A Rússia é considerada principalmente um país europeu, já que seus laços históricos, culturais, étnicos e políticos são com a Europa, mas não devemos ignorar suas terras asiáticas e as pessoas que vivem lá. E então, Cazaquistão. Ele está localizado principalmente na Ásia Central e apenas uma pequena parte de seu território fica do outro lado do rio Ural, o que tecnicamente também o torna parte da Europa Oriental. Menos de 1 milhão vivem lá, o que é significativo considerando que o país tem só 15 milhões de habitantes. Diferente da Rússia, a cultura do país é da Ásia Central, mas teve forte influência europeia, especialmente com movimentos de colonos russos durante a União Soviética e o Império Russo. E quanto àqueles outros países transcontinentais em azul médio daquele mapa inicial? Não vou abordar todos eles em detalhes, mas vou passar por alguns casos específicos que ilustram as maneiras pelas quais muitos deles alcançam sua condição de intercontinentalidade ou transcontinentalidade. Geórgia e Azerbaijão aparecem em azul claro. Considero os países transcontinentais contíguos como os primeiros citados, mas geralmente não são vistos assim devido a discordâncias sobre o início ou fim da Europa nessa fronteira oriental. Mas o Azerbaijão tem 5 de seus distritos ao norte da divisória de águas do Grande Cáucaso, e portanto, geograficamente está na Europa, e a Geórgia também tem 3 municípios na mesma região. Portugal, Espanha e Itália são simples, possuem ilhas próximas ao seu território continental, mas que tecnicamente já pertencem à África. O mesmo ocorre com o Iêmen e a Grécia, incluindo as ilhas de Rhodes. Embora o caso de Portugal não seja apenas por Mededa ser tecnicamente parte da África, mas também, possivelmente, porque várias ilhas do arquipélago dos Açores estão sobre a placa tectônica da América do Norte. O mesmo acontece com Trinidad e Tobago. A metade sul de Trinidad está na placa sul-americana e o restante na placa caribenha da América do Norte. As placas tectônicas não determinam os limites continentais, tire suas próprias conclusões. França e Grã-Bretanha estão na lista por suas ilhas ultramarinas distantes, assim como os Países Baixos com ilhas no Caribe. A Noruega tem ilhas e território na Antártida, assim como acontece com o Chile ou a Austrália. O Chile também tem as Ilhas Oceânicas de Páscoa, assim como o Equador tem as Galápagos e o Japão 3 ilhas remotas. A Austrália também inclui as ilhas Christmas e Cocos, ligadas geograficamente ao Sudeste Asiático. A Dinamarca tecnicamente possui a Groenlândia, parte da América do Norte. E falando da América do Norte, os Estados Unidos são transcontinentais devido às suas possessões insulares no Pacífico. A Venezuela possui ilhas caribenhas, estando presente tanto na América do Sul quanto na do Norte. A Indonésia controla hoje a Nova Guiné Ocidental, culturalmente ligada à Oceania e geologicamente parte da Austrália. Então entendemos que muitos países são transcontinentais não contíguos, porque ou possuem ilhas próximas que acabam ficando mais perto do continente adjacente, ou ainda controlam remanescentes de seu império colonial que continuam fazendo parte de seu território até hoje, espalhados pelo mundo. Também existem países e, especialmente, impérios que foram transcontinentais ao longo da história. O Império de Alexandre, o Grande, exemplifica isso. O Império dos Hunos, vários emirados e califados muçulmanos do norte da África e Oriente Médio, como o Califado Fatímida, que abrangia Europa, Ásia e África, entre outros ao longo da história. Então, esses são alguns dos países transcontinentais ou intercontinentais do mundo. Entender a diferença entre aqueles que são assim de forma contígua e aqueles que ainda são transcontinentais, mas de forma não contígua, simplesmente devido a ilhas ou outros territórios externos que possuem ao redor do mundo. Lembre-se também de considerar casos tecnicamente transcontinentais,
Como Portugal, a descrição de Mededa como africana, embora correta, pouco influencia a cultura ou existência do território. Aprendendo o que é um país transcontinental, como alguns alcançaram isso e o que isso pode significar para eles. Obrigado por assistir, inscreva-se e deixe sugestões nos comentários. Este vídeo surgiu de um comentário anterior e sua sugestão também pode ser escolhida.